Capítulo 325, Profundo na fenda misteriosa do Yin Sombrio. Tradução, Jingle Revisão, Hazel. O ti frio do fim da terra penetrava a fenda misteriosa do Yin Sombrio. Sob a proteção desse ti gélido, a fenda misteriosa do Yin Sombrio tinha praticamente se tornado uma terra desolada que ninguém se atrevia a pisar. No entanto, neste momento, uma figura calmamente se sentou no meio do ar nas profundezas da fenda. Ao redor de seu corpo, incontáveis ti frio do fim da terra que eram o suficiente para causar medo a um praticante do estágio da manifestação, pareciam uma imensa piton enquanto os uniam. Mesmo se um praticante do estágio avançado da manifestação como Tesha visse essa cena, ele provavelmente ficaria tão surpreso que sua alma iria se separar de seu corpo. Contudo, a figura estava bastante calma. Ele serenamente lançou um olhar para o ti frio do fim da terra circundantes que mais uma vez se reuniu enquanto um fraco sorriso aparecia em seu rosto. Com um movimento de sua mão, um buraco negro se estendeu acima de sua cabeça quando um poder devorador aterrorizante explodiu. Em poucas respirações, ele devorou completamente todo o ti frio do fim da terra dos arredores. Por um tempo, essa área se tornou bastante vazia. A quantidade de ti frio do fim da terra aqui está ficando menor e menor. Após devorar o ti frio do fim da terra dessa área completamente, uma luz brilhante brilhou nos olhos de Lindó. Traços de ti gélido entravam pelos poros por todo o seu corpo, como uma camada de armadura de ti gélido que parecia extremamente dura. Lindó cuspiu um aglomerado de ti branco, sentindo o interior do seu dantian enquanto sua sobrancelha franzia, continua sem sinais de avanços. Mesmo depois de ele ter tomado o controle do símbolo ancestral devorador, Lindó tinha gasto 2 meses inteiros na fenda misteriosa do Yin Sombrio devorando o ti frio do fim da terra. Os resultados desses 2 meses de cultivação podiam ser tidos como extremamente abundantes. Ele tinha permitido que Lindó saltasse do estágio inicial para o pináculo do estágio avançado da criação do Ti. Com essa velocidade, qualquer outro teria ficado louco de alegria, mas Lindó não estava satisfeito. Usando o poder devorador do símbolo ancestral devorador, mesmo um ano comum de cultivação era completamente incapaz de se comparar com esses 2 meses na fenda misteriosa do Yin Sombrio. Ainda assim, Lindó sentia que essa velocidade não era surpreendente no fim das contas. Além do mais, sua meta desta vez não era o estágio avançado da criação do Ti, mas avançar para o estágio da manifestação. Depois do dia em que ele trocou golpes com Tesha, Lindó entendeu bem claramente o quão poderoso o estágio da manifestação era, além do que, Tesha estava no estágio avançado da manifestação, e sua força era incomparavelmente tirânica. Contudo, Lindó estava confiante que contanto que ele alcançasse o estágio da manifestação, ele seria absolutamente capaz de suprimir completamente aquele velho até que ele não tenha chance de se vingar. Meio ano atrás, ele tinha sido forçado a escapar para a fenda misteriosa do Yin Sombrio por Tesha, por pouco escapando da morte. Se não fosse pelo símbolo ancestral devorador, o seu eu atual provavelmente seria incapaz de sair da fenda misteriosa do Yin Sombrio. Portanto, o rancor entre ambas as partes já tinha alcançado o nível em que eles não podiam mais viver sobre o mesmo céu. Quando ele deixar a fenda misteriosa do Yin Sombrio, Lindó iria definitivamente mais uma vez cobrar o culto do fantoche fantasmagórico e fazer Tesha pagar seus débitos com sangue. Para fazer isso, Lindó precisava de poder absoluto, porque o que ele precisava enfrentar não era apenas Tesha, mas todo o culto do fantoche fantasmagórico. Portanto, apenas o poder de um nível alto de mestre de símbolo da alma continuava não sendo o suficiente. Sendo assim, ele precisava avançar para o estágio da manifestação.
A velocidade em que você está absorvendo o Qi frio do fim da Terra é muito rápida, somada ao poder Yuan em seu corpo, já está se aproximando da saturação. Se você deseja progredir um passo à frente, você precisa de um incentivo ainda maior. Pequeno Martin apareceu no ombro de Lin Do e disse: um incentivo ainda maior. Os olhos de Lin Do se fecharam levemente e olharam subitamente para a escuridão abaixo. Você não pode estar pensando em entrar na parte mais profunda, certo? Após ver isso, Pequeno Martin ficou alarmado. As extremas profundezas dessa fenda misteriosa do Yin sombrio. Ninguém sabia para onde ela levava, mas era obviamente um lugar extremamente perigoso. Lá, praticantes da manifestação não poderiam nem mesmo se proteger. O Qi frio do fim da Terra está para lá de baixo, portanto deve haver uma fonte lá embaixo. Contanto que eu encontre a fonte, eu definitivamente serei capaz de atingir o estágio da manifestação com a ajuda do poder devorador. Lin Do explicou. É muito perigoso. Pequeno Martin resmungou. Ele não negou que esse jeito poderia ser eficaz, mas lá embaixo claramente não era tão calma quanto essa área. Riquezas e honra são obtidas através do perigo. Eu passei pelo teste do símbolo ancestral devorador, o que essa escuridão pode fazer? Lin Do riu. Se fosse antes, talvez ele sentisse que essa escuridão era assustadora, mas após experienciar o mundo das trevas do símbolo ancestral devorador, essa escuridão não era brincadeira de criança para ele. Além do mais, dado a atual força de Lin Do, era o suficiente para matar um praticante no estágio inicial da manifestação mesmo sem a ajuda do Pequeno Martin. Com a força combinada da dupla, mesmo se eles encontrarem um praticante no nível de Tesha, eles seriam capazes de lutar, e não seriam mais forçados a fugir sorrateiramente por meio ano como antes. Quando ele ouviu Lin Do dizer isso, Pequeno Martin não tinha mais nada a dizer. Agora que Lin Do tinha se tornado muito mais forte, quando eles juntassem forças, mesmo se houvesse perigos nas profundezas da fenda misteriosa do Yin sombrio, um recuo total poderia ser possível. Após ver que Pequeno Martin não tinha objeções, o corpo de Lin Do se moveu, poder Yuan dourado envolveu seu corpo quando ele se transformou em um flash de luz que cortou pela escuridão e voou em direção às profundezas da fenda misteriosa do Yin sombrio. Uma luz dourada varreu através da escuridão, parecendo extremamente deslumbrante. Enquanto Lin Do rapidamente penetrava as profundezas da fenda misteriosa do Yin sombrio, o Qi frio do fim da Terra também ficava cada vez mais frenético. Vários Qi gélidos se condensavam em fluxos de correntes caóticas, fazendo todos serem incapazes de dar um único passo. No entanto, em frente a essas camadas atrás de camadas de obstruções, Lin Do apenas moveu sua mão quando um buraco negro apareceu e se envolveu ao redor de seu corpo antes dele barbaramente avançar para frente. Cada lugar por onde ele passava, não se importando com o fluxo de correntes caóticos ou o Qi do fim da Terra, eram devorados praticamente em um instante. Swish. Esse tipo viagem sem resistência durou por quase 10 minutos antes do corpo de Lin Do reduzir a velocidade pouco a pouco enquanto ele olhava para baixo. Um chão profundamente preto tinha aparecido, mas essa claramente não era a área mais profunda, porque havia uma fenda extremamente gigantesca no chão. Ninguém sabia exatamente quão longe essa fenda se estendia, quando onda após onda de Qi frio do fim da Terra jorrou para fora da fenda como um tornado, finalmente, zumbindo fortemente. Evidentemente, a maioria do Qi frio do fim da Terra da fenda misteriosa do Yin sombrio vinha dessa fenda gigantesca. Essa é uma fonte de Qi frio do fim da Terra, parece que a nossa sorte não é ruim. Encarando a gigante e escura fenda, Pequeno Martin comentou alegremente.
Se Lindó fosse capaz de devorar diretamente o Tifril do fim da Terra daqui, ele poderia tentar avançar para o estágio da manifestação. Tem alguma coisa aqui. As sobrancelhas de Lindó franziram levemente quando ele encarou para as profundezas da fenda. Lá, ele sentiu uma aura obscura e intensamente selvagem. A aura estava habilmente escondida, e se a energia mental de Lindó não tivesse atingido o nível alto do mestre de símbolo da alma, ele seria incapaz de sentir a existência daquela coisa. Após ouvir isso, pequeno Martin ficou atordoado. Suas garras levemente se moveram quando ele soltou uma estranha risada. Há de fato um bastardo se escondendo aqui. Eu não achava que bestas demoníacas seriam capazes de sobreviverem nas profundezas da fenda misteriosa do Insombrio. Veja eu forçando ela a sair. Lindó deu um passo para a frente e com um pensamento, vigorosa energia mental sem igual explodiu, se condensando diretamente em uma lança gigante de energia mental que tinha cerca de 10 metros de largura atrás dele. Apontando no ar, a lança gigante de energia mental varreu violentamente para frente com um som de vento rápido, viciosamente a atirando na fenda escura. Grão-blio. Quando a lança gigante de energia mental foi atirada na fenda, um grito triste e pesaroso ecoou imediatamente. O chão instantaneamente começou a tremer quando uma figura enorme surgiu da fenda em uma velocidade alarmante, enquanto um pilar de luz negra com um cheiro suspeito foi atirado na direção de Lindó. Ramph. Em resposta ao formidável ataque que foi lançado por ele, Lindó friamente bufou. Com um giro de sua mão, um buraco negro apareceu no meio da sua palma e devorou diretamente a luz negra, antes dele lançar seu olhar na direção da figura enorme. Nesse momento, a figura enorme rastejou no chão. Olhando para o seu corpo, ela na verdade era uma aranha demoníaca preta que tinha várias dezenas de metros de comprimento. Essa aranha demoníaca tinha cerca de 10 lâminas como garras e havia 8 olhos sinistros negros na sua cabeça, olhos preenchidos com extrema selvageria e ferocidade. Aranha de 8 olhos do diabo da terra. Olhando para essa besta demoníaca, a expressão de Lindó tremeu um pouco de medo. Essa Brutamontes era uma besta demoníaca extremamente poderosa, apenas sua aura sozinha podia ser comparada com um praticante inicial da manifestação. Era provável que não fosse superada nem mesmo pelo macaco-dragão ancião. A besta demoníaca nas profundezas dessa fenda misteriosa do Insombrio é de fato poderosa. Pequeno Martin estava evidentemente um pouco surpreso, mas logo após, ele riu e disse: "Deixe-a para mim, vá devorar o Tifril do fim da terra." Certo. Lindó resmungou em resposta enquanto acenava com sua cabeça. Como um demônio celestial Martin, pequeno Martin era capaz de certa forma de suprimir essas bestas demoníacas, e pela aparência dele, ele obviamente estava interessado nessa aranha de 8 olhos do diabo da terra. Após concordar, a figura de Lindó se moveu diretamente na direção da fonte do Tifril do fim da terra. Quando a aranha de 8 olhos do diabo da terra viu isso, ela imediatamente soltou um grito furioso, mas antes dela poder avançar, pequeno Martin apareceu na frente dela, parando ela no seu caminho. As duas bestas não fizeram nenhum movimento desnecessário enquanto se enfrentavam e, ao invés disso, investiram ferozmente para a frente. Imediatamente, ondas violentas de energia eram freneticamente lançadas. Enquanto as duas bestas colidiam, Lindó já tinha aparecido em cima da fonte do Tifril do fim da terra. Sem mais delongas, ele se sentou no meio do ar enquanto um buraco negro enorme rapidamente se estendia. Imediatamente, o chão tremeu enquanto incontáveis dragões negros de Tifril do fim da terra se moveram rapidamente para fora da gigantesca fenda, preenchendo a área enquanto eles jorravam na direção do buraco negro atrás de Lindó.
Esse Ti frio do fim da terra era várias vezes mais rico do que o de antes, e cada porção de Ti gélido era como um dragão enorme. Em frente a tal Ti gélido, mesmo um praticante do estágio avançado da manifestação definitivamente morreria, mas Lindó era capaz de contar com o símbolo ancestral devorador para absorver loucamente. Transformação do macaco demoníaco. Um rugido baixo soou da garganta de Lindó enquanto seu corpo crescia instantaneamente. Um fantasma do macaco demoníaco apareceu ao redor de seu corpo e absorveu fracamente porções atrás de porções do terrível Ti frio do fim da terra. Bum bum. Enquanto o dragão enorme de Ti frio do fim da terra derramou em seu corpo, a aura de Lindó, que tinha originalmente parado no estágio avançado da criação de Ti, mais uma vez começou a crescer lentamente. Apesar desse crescimento ser pequeno, se ele continuasse, ele verdadeiramente seria capaz de atravessar a entrada do estágio e avançar para a manifestação.